Onarjen yujin ubjansam Bemagezardom pola Yatsen chogin yodrubnye Bemajun eshek sudra Cordo candro mampecor, ceci Jesu dadruci, gingi lapci arshec so, voro pemasidiahum. Onarjen yojin objansam Bemagezardom pola Yatsen chogin yodromye Bemajun eshek sudra Ordo candro mampecor, ceti Jesu dadrucia, gingi lapci arshec so, Borope masigiahum. Onarjen yojin objansam Bemagezardom bola Yatsen chogin yodromye Bemajon eshek sudra Ordo candro mampecor, ceci Jesu dadruci, gingelo che arcec so, Guru pe masigium. Sanje chodan sochi chonam la jancho bardo dagni chapsuachi nagi jin soji pesonanchi drola penchi arsanje droparsho Sanje chodan sochi chonam la jancho bardo dagni chapsuachi nagi jen soji pesonanchi drola penchi sanje droparsho Sanje chodan sochi chonam la jancho bardo dagni chapsuachi dagi jen soji pesonanchi drola penchir sanje drupasho. Boa noite. Ei, e pessoal, tudo Boa bem? noite, Marcelo, tudo bem? Joia, Cláudia. Fiquei sabendo que você quase veio hoje. Mas olha só, eu moro perto do mar. Aqui está chovendo e está ventando. Ah, Então, é. ah. Aí, como eu falei para a Norine, eu sou feita de açúcar e eu não saio na chuva.
Muito bom, é um docinho de mulher, né? Eu sou. Tá certo. Não, mas amanhã eu vou. Amanhã, não, mas caiu realmente uma grande chuva Sim, e aí que me desanimou. Depois até melhorou, mas daí assustou um essa pouco, né? cidade, Tudo. Não, essa acho que cidade não. alaga, Muito escuro. Marcelo. Não, é verdade. Aqui no Rio eu concordo contigo que quando tem ameaça assim de tempestade, é melhor não sair muito de casa, né? Assim, não sei que seja pertinho, Olha só, a Simone tinha dito não. que ia vir também e também azedou aí, ó. Tá lá, quietinha na casa dela. Entendi. Então, tá bom. Muito bem, queridos. Então, sim, deixa eu comentar um pouquinho, né? Então, como acho que a maioria de vocês já está sabendo, né? Ontem faleceu o filho do Lama Santen, né? O Ricardo Avellini. É uma pessoa assim da sanga, além de ser filho do Lama, uma pessoa que participou bastante do série, especialmente Viamão. É jovem, né? 40 e poucos anos, professor de Direito lá na PUC do Rio Grande do Sul. Ele tem um filho, deixou um filho, né? De uns, acho que deve estar com uns 18, 19 anos, o Arthur. Eu convivi com ele quando eu morei em Viamão em 2007. Ele morava lá também. Era uma pessoa muito agradável, assim, aquele sagitariano divertido, sabe? Assim, de gente boa. Ricardo vai deixar saudades, né? E assim, ele é o segundo filho do Lama Santen, né? Tem a Ana Cláudia, que é a mais velha, e é o Ricardo, né? Os dois do primeiro casamento do Lama. Então, sim, sempre é triste, né? Quando o pai enterra filho, né? Pois é, já dizia um velho mestre. Né? Mestre, fale uma coisa feliz. Morre vô, morre pai, morre filho. Você vê esse é um ensinamento, né, chinês. Seja, se morrer na ordem certa já é muito bom no Sansara, né? Já está muito bom. Então, aí o Lama ontem fez um puja, assim, né, especial, em dedicação, assim, né? Porque, veja, quando alguém falece, é aquela história, como é que a gente ajuda? A gente faz as práticas, focando o fluxo de consciência daquele ser, dedicando a uma liberação do bardo ou um rápido renascimento, assim, numa condição auspiciosa, numa terra pura ou no reino humano, numa vida humana preciosa. Então, aos 49 dias após a morte, a gente mantém essas práticas. Então, o Lama falou, né, que durante esses 49 dias vai sustentar esse puja de, né, completo, com também a prática de transferência de consciência, né, de Poa. A causa do óbito, Jamir, ele tinha um câncer cerebral e aquilo ele tentou, fez umas duas operações, fez rádio, etc., mas foi muito agressivo, cresceu muito rápido. Então foi coisa assim de acho que 2 anos aquilo, né, não teve muito como superar. Então, só relembrando, né, em memória do Ricardo aí. Sim, a Cris pergunta sobre a prática de Poa. É uma prática, assim, clássica, né, do budismo tibetano de transferência de consciência, em que aquela prática a gente pode fazer, assim, para nós mesmos, como preparação para a morte, e pode fazer para os outros que estão no processo de morrer ou que já morreram. Que, em geral, se diz que a melhor forma de ejetar a consciência do corpo é pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário. Então, a consciência ela deve ser impulsionada em direção ao chakra coronário, que é uma conexão especial, especialmente com as terras puras, se você conseguir ejetar dessa forma. Então, na prática de Poa, tem toda uma visualização, tem, né, uma sadhana, né, um ritual, mas o ponto principal, quem acompanhou ontem, é aquela sessão em que a gente repete algumas vezes, né? Ah, P, ah, P. Então a gente vai treinar a capacidade de trazer a consciência para o centro do coração e aí imaginar a consciência sendo ejetada como uma flecha, né, em direção ao topo da cabeça. Quem pratica isso de modo assim
regular e correto, se diz que surgem até alguns sinais de realização da prática, em que aqui no topo da cabeça abre uma leve fissurinha, assim, sai até um sanguinho, um pouquinho de sangue, que é o indicativo de que a pessoa adquiriu uma proficiência nessa prática. E os mestres, lamas e pessoas que tinham uma habilidade, têm uma habilidade de realizar essa prática para os outros, eles conseguem fazer isso, inclusive, à distância. E alguns, se diz que alguns yogis eram tão realizados nisso que quando eles faziam para alguém assim, esse ossinho assim saltava, rachava e assim ficava aberto aqui o topo da cabeça. Da pessoa que recebia ou dele? Pessoa que recebia, à distância às vezes. Interessante, né? Tem uma passagem de Shakya do Rinpoche que tinha uma habilidade muito grande nessa prática, em que ele fez nos Estados Unidos a distância para uma pessoa, e aí ele estava à distância fazendo e perguntando para as pessoas que estavam lá acompanhando para olhar pelos sinais de que aquilo tinha dado certo. Aí eles olharam algumas vezes, ele continuou fazendo até que apareceram sinais assim claros de que a consciência tinha sido transferida com sucesso. Interessante. Então, para os seres humanos, se diz que é mais fácil, para os animais é mais difícil. Se diz que Milarepa uma vez ficou uma semana na beira da estrada com um animal moribundo, praticando para transferir a consciência do animal. Porque os animais eles não têm os ventos e canais no mesmo formato dos humanos, é um formato é, com maior nível de ignorância, né, de obtusidade, então transferir e levar para uma terra pura um animal é um pouco mais difícil do que um ser humano. E Cláudia, Mas transferir para onde? geralmente é para a terra pura de Amitabha, Ah, Dewachen, né, Sukhavati, em que a consciência, quando direcionada da forma correta, ela se manifesta, né, na terra pura de Amitabha, como a gente leu assim, nos Sutras de Amitabha, no Buda Dharma, tem uma descrição detalhada de como isso acontece. Quem gera a conexão com o Buda Amitabha, e essa dana toda de Poa, né, baseada no Buda Amitabha, se vocês olharem até o refrão lá, né? Sanje Opa Mela Sova Dehe Dewa Chendu Chewar Jindilo. Então você está lá o tempo todo evocando o Buda Amitabha, né? E gerando essa conexão. Então aqueles que têm essa habilidade conseguem ajudar as pessoas que estão morrendo ou morreram, né, a se manifestarem na Terra pura de Amitabha. Então é um recurso. Ah, mas é garantido que vai funcionar? Claro que não. Depende da pessoa também, depende do karma, da confusão mental da pessoa. Mesmo se fosse o Buda fazendo para alguém, depende da pessoa se vai ter sucesso ou não, né? Dos méritos, algum nível de estabilidade que ela tenha treinado em vida. Mas os yogis realizados, eles fazem para eles mesmos, assim, no momento da morte também, né? Não precisam nem de alguém que faça. Em quanto tempo pode fazer? Na hora da morte? Ou você tem algumas horas ainda? Se diz que assim, diz que isso é delicado até. Diz que não se deve fazer antes do momento, por exemplo, se a pessoa, alguém está doente. Você não deveria fazer isso antes de ter os sinais de que a pessoa vai morrer mesmo. E aí também tem detalhes sobre isso. Porque se você transferir a consciência de alguém antes do momento certo, é como se fosse homicídio. Ou se a pessoa Hum, fizer para si mesma, é como se fosse suicídio. Interessante, né? pode fazer assim, quer dizer, se estiver consciente e Não, só se sabe. você estiver morrendo. Aí por isso tem que saber que está morrendo. Então, ou seja, não é para qualquer um, né? Mas tem essas descrições nos textos em que a gente deve fazer sim, quando surgem os sinais da morte, aí tem uma série de descrições, desde o tipo da respiração, do rosto, das fezes. Por exemplo, as fezes não têm mais calor. Isso aí nos textos aparecem assim, essas descrições. E aí a pessoa sabe, eu vou morrer. E aí ela vai se preparar para isso, né? Ou no caso, quando a gente vai fazer para outra pessoa, seria necessário saber. Isso assim no processo do morrer. Agora, para alguém que já morreu, aí vamos dizer assim, a mente já se desconectou, né, desse corpo, e aí essa mente já está no bardo do vir a ser. A não ser que já fosse uma pessoa, um praticante que conseguiu por si só algum grau de realização na morte. Então a gente vai fazer essa prática focando a consciência que já está no bardo do vir a ser. Para ajudar lá no bardo, essa consciência está meio confusa. E quando a gente
pega, engancha a consciência do outro, traz a atenção dela e tchum, e lança ela para a terra pura de Amitabha, tem uma chance desse ser sair daquele sonho confuso do bardo do Viracer. Então se diz que tem muitos praticantes também que são especializados em, o símbolo é esse mesmo, um gancho, enganchar os seres que estão lá perdidos, né, no reino do bardo do Viracer. Então, no livro da Delog Dao Adroma, né, a mãe do Shagdu Rinpoche, ela conta nas visões dela, quando ela morreu, né, como Delog, ela viu vários bodhisattvas e lamas assim salvando as pessoas dessa forma, assim, no bardo, e às vezes até nos reinos inferiores, conseguindo, por conexões kármicas positivas com eles, conseguindo se conectar com os seres nas condições difíceis e ejetar a consciência desses seres. Então, isso parece meio místico, meio assim, né, fora da nossa realidade, mas é algo que acontece assim no budismo tibetano, é algo bastante frequente. Tá bem? Então, só uma coisa, se você não consegue, você não fez a prática, né, de boa, Aham. por isso os 49 dias eles podem ajudar a transferir. É isso mesmo, são oportunidades. Por exemplo, se a pessoa já tiver feito a prática antes, ela provavelmente logo no início desse processo do bardo vir a ser já possa ser liberada. Agora, como a gente não tem, não sabe, não tem clarividência para saber se deu certo, então vai seguindo fazendo por 49 dias para aumentar a probabilidade que aquilo aconteça, né? Essa é a ideia. É. Aqui eu lembro, né, que o Lama deu um estudo maravilhoso sobre as características do bardo morrer e sobre o livro tibetano dos mortos, exatamente, né? Eu não sei se foi ano passado ou retrasado, mas o Lama, sim, detalhou as etapas do morrer. Esse Foi no ano pedacinho de passado, novo. Marcelo. Foi no ano Oi? passado. Foi Foi no ano ano passado. passado, tudo. Muito, muito bom. Muito. Maravilhoso, né? É um estudo que todos nós, em algum momento, devemos fazer assim, porque realmente, veja, todos nós vamos morrer, né? Uns antes, outros depois. Ninguém sabe quando. Então é melhor a gente a gente conseguir se preparar melhor e ajudar os outros, né? Os outros que também vão morrer, assim. Então, realmente é um tema, a gente pode dizer assim, essencial, né? Necessário, né? Você não fica fazendo a prática, você aprende a prática, você não fica fazendo a prática que nem você faz tara, você não faz essa prática todo dia. Faz, quem está se preparando para si, especialmente, né? Faz a vida toda, vai treinando, vai treinando essa conexão, para quando chegar a hora você está preparado, né? Ah, Não adianta fazer a prática só quando chegar a hora aí, né? Pode ser que não. Que Quando a aqui. pessoa está fazendo a prática, né, Marcelo, ainda, vamos dizer, a gente, por exemplo, tentando fazer a prática, aí, como você não quer você não quer que a consciência, Sim, você falou, você não é homicídio, né? Você não quer que a consciência não, vai e fique por lá, exatamente. mas Mas posso ir ela familiarizando. é como se a consciência, ela, puf, saísse e voltasse. É Ela isso sai aí. por um momento e volta. É isso aí, você Ela não passa de sai um ponto. e volta. Uhum, Ela não é isso sai e aí. fica, né? É. Você treina a visualização, né, da tua consciência se fundir com o coração de Amitabha, né? Tem a visualização da sadhana, tem que seguir direitinho, né? E sustentar aquilo. É um samadhi, é uma meditação, como qualquer outra, mas aí com esse foco, né? Então a gente vai treinar essa familiarização para na hora que precisar mesmo, a gente consiga fazer e sustentar e aí tudo vai embora, né? Essa é a ideia. Agora, Lama Santen sempre falou, né, há muito tempo, as pessoas perguntavam muito de POA, POA, POA. Não, veja, a POA ajuda, mas o que realmente vai te dar alguma segurança no processo do morrer é a tua estabilidade meditativa conquistada ao longo de um longo tempo de prática de shamatha e especialmente de prajnaparamita, de reconhecer as aparências como coemergentes, vazias e luminosas. No momento que está morrendo, começam a aparecer cores, luzes, ou som, sensações, se você se apavorar com aquilo ou se apegar a qualquer coisa, pronto, você está enganchado no samsara. Aí, mas se você reconhece tudo que brota no morrer e no pós-morte, no bardo do vir a ser, como meras manifestações oníricas, sonhos,
não tem ninguém ali vivenciando algo real e sólido, esse é realmente tua garantia de que você vai atravessar bem. Essas outras práticas são, vamos dizer assim, paliativos para aqueles que não praticaram direito. Quem praticou direito vai se garantir assim pela própria reconhecimento das aparências como aparências inseparáveis da própria mente e todas vazias e luminosas. Por isso que a nossa base de treinamento é Shamatha e Prajna, Shamatha e Prajna. Isso aí vai dar, né, mais garantia, tá bem? Então, claro que é um assunto que assusta um pouco, né? Porque morte não é uma coisa muito simples. Mas a gente vai desmistificando o morrer, porque a gente está morrendo dia após dia, momento a momento. Então, todo dia quando você dorme, Nagarjuna fala isso, é um milagre dormir à noite e acordar no outro dia num corpo parecido com aquele que você tinha no dia anterior. Né? Claro que não é mais o mesmo corpo, porque incontáveis células trocaram pensamentos, emoções. É outra pessoa renascendo, mas ainda assim tem uma sensação de estar na mesma vida. Tem uma ilusão de continuidade. É milagroso isso. Né? Então, se diz que os antigos mestres Kadampa, quando iam dormir, eles viravam suas tigelas de boca para baixo e esvaziavam seus copos, porque eles nunca sabiam se iam acordar vivos no dia seguinte, então eles deixavam preparados, né, assim como se tivessem preparados para morrer, para não atrapalhar os outros. Eles não davam por certo que eles iam acordar vivos no dia seguinte, né, e seguindo a mesma vida humana, né? A gente dá por certo que a gente vai acordar amanhã, é bem, assim, bem ingênuo, né, da nossa parte. É uma crença, assim, meio equivocada, né? Mas a gente acredita, né? Faz parte do nosso karma, né? Assim como a gente acha que o sol vai nascer a leste e se pôr a oeste todos os dias, né? Então, essas são as crenças do reino humano, que nos mantém presos e fixados ao reino humano. Na medida em que a gente for afrouxando essas crenças com Prajnaparamita, vendo realmente a vacuidade dessas experiências do reino humano, a gente vai se libertando um pouco delas, né? E vai tendo uma visão mais lúcida, ou seja, uma visão que não dá nada por garantido. Não tem nada garantido no samsara, absolutamente nada. Né? E a gente daí repousa nesse espaço aberto e livre de possibilidades. É isso que o Buda aponta o tempo todo, a mente livre que está sempre aberta para lidar com o que quer que surja de modo lúcido. Isso é maravilhoso, né? Muito libertador. Mas ao mesmo tempo, assusta um pouco porque não tem, de novo, não tem um chão firme, não tem referenciais fixos. Não há referenciais fixos né, na realidade. A realidade é toda vazia, ou seja, não tem nada onde eu possa me agarrar de modo seguro. A única chance que a gente tem é repousar na natureza da mente. É o único referencial que a gente pode manter, aconteça o que acontecer, aquilo não tem como perder. Que é a base da realidade, a base da existência, é a mente vazia, luminosa e dotada de energia dinâmica que se põe em movimento. Então a gente vai se acostumando teoricamente com essas ideias. Aí, quando senta para meditar, a gente vai tentar observar, né, as aparências surgindo e desaparecendo, e vai, né, se familiarizando com esse aspecto de vacuidade de tudo, e vai gerando um pouquinho de estabilidade. A gente vai tentando sustentar isso no dia a dia. Essa é a nossa prática, né? Muito bom. E para isso precisamos do Sutra do Coração como nosso guia principal, né? Para a gente poder realizar isso tudo, né? Então a gente está na página 98, né? Não, 98 a gente já leu a 99. A gente está vendo três tipos de compaixão. Ele está descrevendo a compaixão do nível mais grosseiro até o nível mais sutil. Então, o terceiro tipo é 99. Exatamente. O terceiro tipo de compaixão é a compaixão livre de referenciais, que tem a realização de que os seres sencientes não só carecem de uma essência pessoal, mas que não existem de modo algum.
Em outras palavras, essa é a compaixão que se baseia na realização da vacuidade de todos os fenômenos. Assim, focamos os seres sencientes como aqueles que se caracterizam pela ausência de existência real. Eles são apenas aparências ilusórias. À primeira vista, isso pode parecer contraditório. Se não há ninguém em quem estamos focando e por que temos compaixão? Por quem temos compaixão? Além disso, se não há ninguém para focar ou ter compaixão, do que estamos falando? Embora grandes bodhisattvas vejam muito claramente que não há seres sencientes reais ou bodhisattvas em lugar algum, os próprios seres sencientes não veem isso e por isso sofrem. Portanto, a compaixão de tais bodhisattvas novamente se deve a esses serem capazes de ver os seres sencientes sofrerem por causa de uma percepção equivocada, que aqui é ainda mais profunda do que a do segundo tipo, a percepção equivocada dos seres sencientes ilusórios de que eles e seu sofrimento realmente existem. E os seres não são apenas desprovidos de uma essência pessoal, mas também seus skandhas, aos quais eles se fixam como eu e meu, também não existem de fato. Portanto, a realização de qual é a causa fundamental do sofrimento é ainda mais profunda aqui. Não há nada a que se agarrar, e qualquer tentativa que façamos de buscarmos nos agarrar a qualquer coisa é o que gera o nosso sofrimento. Ver que os seres sofrem por não realizarem isso dá origem à compaixão que tudo abarca, mas que não solidifica como o desejo de liberar esses seres ilusórios do seu engano ilusório e de todas as suas consequências ilusórias. Então vejam, esse terceiro tipo de compaixão é a compaixão imbuída de Prajnaparamita de modo perfeito. Ou seja, justamente a compaixão perfeita é possível quando não se dá solidez alguma ao ser que está sofrendo, ao sofrimento que ele está experimentando, e não tem a sensação também de que alguém real está ajudando alguém sendo compassivo. É uma compaixão completamente livre, destituída de referenciais. Simplesmente surge a situação, surge, né, a experiência de sofrimento daquele ser, mas o Bodhisattva o tempo todo está reconhecendo que aquilo não é real e por isso mesmo ele consegue ajudar. Porque pensem, quando a gente olha para alguém que quer ajudar, se a gente der solidez ao sofrimento do outro, a gente acredita no sofrimento do outro, como é que vai ajudar? Ué, se é real, então é real. Então não tem muito como mudar, como mexer. É difícil de mover algo real. É fácil de mover algo que não é real, algo que é ilusório. Aí é fácil de mover. Quando os bodhisattvas realizam esse aspecto ilusório de todo o sofrimento e dos seres que sentem esse sofrimento, aí eles têm uma grande compaixão. Isso é a Mahakaruna. A grande compaixão dos bodhisattvas só brota quando eles têm essa visão. Porque aqueles que não têm essa visão vão ter uma compaixão limitada, ainda baseada, né, em seres, identidades, e fatalmente aquilo vai gerar um cansaço, vai gerar uma desistência em algum momento, porque o sofrimento dos seres não acaba, né? Como ele nos olha, ele está sempre sendo reconstruído e surgindo. E aí, se a gente toda vez, né, tentar apagar um incêndio ilusório, vai ficar correndo para lá e para cá o tempo todo, não vai acabar nunca. E aqui não. No terceiro tipo de compaixão, é possível emanar incontáveis corpos para apagar todos os incêndios de uma vez que eles não existem. Essa é a ideia, né? Dá para correlacionar isso com as três primeiras não verdades, né, também, Marcelo. Assim, tipo, Uhum, como se a primeira compaixão fosse só estar vendo o sofrimento. uhum. Mas aí, se a gente vê que o sofrimento é construído, que é possível superar isso, aí é como se a gente estivesse já nessa É verdade. terceira. Sim. É a terceira já esse terceiro tipo de ver, né, que o sofrimento, na verdade, não existe. Os seres já estão no estado de cessação, mas não percebem. Eles já estão no nirvana, mas não veem. Então, então isso a gente deveria realmente parar para pensar nisso aqui que a gente conversou agora. Parece meio estranho. E aí, como é que eu vou digerir isso? Faz sentido para mim? Isso parece um conto da carochinha lá distante, tem nada a ver com o que eu vivo, experiencio, né? Os meus próprios sofrimentos, eu consigo ver a vacuidade do meu sofrimento, um pouquinho que seja?
Eu consigo ver que o meu sofrimento é meramente criado por causas e condições, é impermanente. Quando eu tento analisar o meu sofrimento ou quem que está sofrendo, busco pelo meu eu que está sofrendo, procuro, será que eu encontro? Então, a gente vai ter que fazer esses exercícios, né? De procurar a identidade, qual é o javali que está sofrendo? Esse javali, ele pode ser apontado, ele é real, quando em meditação a gente senta assim e busca pelo si mesmo. Quem sou eu de verdade? Se você para em silêncio e volta a mente para a própria mente, você consegue encontrar alguma coisa que você possa apontar? Sou eu? Quando você falar assim, sim, sou eu. Mas aí olhe para isso que você está chamando de sou eu. Que característica que você pode atribuir a essa sensação de sou eu? Já fizeram essa análise assim? Não dá para encontrar nada. Então, só que é algo que tem que ser feito, né? Repetido muitas vezes, para a gente realmente, primeiro é teórico, né? Entender que não há um eu fixo, né? Uma identidade que possa ser apontada como referencial. Aí vem esse exercício meditativo, né? Vipassana, em que eu busco pelo referencial do eu. Aí nos estados mentais mais sutis eu olho, aqui é um eu? Será que isso é um eu? Você vê que não, que tem só uma mente lá clara, luminosa, mas não é minha, não posso nem chamar de eu ou meu. Aquilo não tem característica, não é velho, não é novo, tem apenas aquele brilho básico assim da mente. E a gente deveria parar nisso. Não estou encontrando nada, só essa vacuidade luminosa. Única coisa que eu encontro parando. Mas aí brotam pensamentos. Esses pensamentos, se eu tenho a sensação que são meus pensamentos, ou se referem a mim, aí o samsara se perpetua. O samsara nada mais é do que o fluxo de pensamentos deludido com a sensação de ser eu. O que a gente chama de eu nada mais é do que um fluxo de pensamentos infinito. A gente olhar para esse fluxo de pensamentos e ver que não tem nesse fluxo qualquer tipo de eu ou meu, são apenas pensamentos, não pertencem a ninguém, eu analiso esses pensamentos e vejo, daí eu vou soltando cada um que brotar. Qualquer coisa, mesmo que sejam coisas horríveis ou muito maravilhosas, não são de ninguém. São apenas pensamentos surgindo. A gente vai aprendendo a soltar os pensamentos e não se identificar com eles. Porque o que atrapalha a nossa meditação é o fato de quando eu começo a meditar, qualquer coisa que surge, a minha mente está treinada a agarrar aquilo, se identificar e ficar pensando com aquilo como se fosse eu ou meu, né? Meu problema, coisa que eu tenho que fazer, minha dor, meu sofrimento, minha história, eu e meu. Então é justamente esse engano, né, que se relaciona com os pensamentos e gera esse fluxo de apego, que aí só perpetua o samsara. Quando eu aprender assim a sentar, meditar e liberar tudo que surge, aí eu vou, tô no caminho da liberação. Perfeito. Tá bem? Esse é o terceiro tipo de compaixão. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, vocês podem parar e perguntar, hein? Ô, Isso, da Marcelo, forma que eu descrevi, é a prática central de Prajna. É aprender a olhar para as coisas sem se apegar, sem se fixar, sem agarrar as coisas, aprender a soltar. Por isso que o processo de prática vai gerando um profundo relaxamento e soltura físico, emocional, mental. E quando eu vou deixando de me agarrar, né, às coisas que surgem, tensão com o quê? Tensão para quê? Aí tudo solta. Então, o Lama Wallace até lembra que a grande perfeição ou grande completitude também é o grande relaxamento. A pessoa está relaxada no meio das aparências. Não tem medo de nada, não se apavora com nada, não se identifica com nada, então vai. O que que vai gerar tensão, né? Não tem mais tensão. Ei, Nilo, tudo bem, Marcelo? Deixa eu te pera aí um pouquinho, perguntar querido, que eu não sobre. estou te ouvindo. Eu vou ligar aqui o. Deixa eu ver uma coisa, meu outro falante. Deixa eu ver se está selecionado. Pode falar. Tá me ouvindo agora? Agora estou te ouvindo, pode falar. Beleza. Não, teoricamente, assim, a teoria dessa compaixão perfeita eu até entendi.
Mas agora eu fico imaginando, talvez por falta de meios hábeis ou mesmo imaginação, como que a gente poderia, numa situação, se você tem conhecimento de alguma passagem no Dharma ou alguma vivência na Sangha, de uma compaixão perfeita, um exemplo, né, de uma pessoa sofrendo e algum ser foi lá e com essa compaixão perfeita conseguiu ajudar aquela pessoa, aquela outra pessoa que está em sofrimento. Algum Veja, exemplo, alguma passagem? do ponto de vista externo da gente que olha, a compaixão vai ser algo normal, ou seja, tem alguém fazendo alguma coisa por outra pessoa, para quem olha. Mas do ponto de vista interno de quem está fazendo e tem esse terceiro tipo de compaixão, essa pessoa internamente não tem sensação nenhuma de que ela está fazendo algo por alguém. Então não é algo que quem olha com a mente dualista possa reconhecer ou identificar, porque externamente não muda nada. Internamente é que a posição da mente do praticante é outra. Então, assim, como é que eu vou saber? Então, eu vou avançando na minha prática progressivamente, treinando esse reconhecimento da vacuidade de mim mesmo, dos meus sofrimentos, dos outros, do sofrimento dos outros. Então, é um processo progressivo, né? Em que eu vou ganhando graus de liberdade, assim, de conseguir praticar dessa forma, né? E o modo perfeito, assim. A gente vai alcançar apenas no estado de Buda, né? Os bodhisattvas ainda vão aperfeiçoando isso até o 10º Buda. Então, posso te dizer que eu já vi muitas vezes, por exemplo, o Lama atuando com muitas pessoas, tentando ajudar aqui e ali. E eu, particularmente, eu nunca vi o Lama se abalar muito com o sofrimento dos outros. Mesmo o filho dele morreu ontem à noite, 1h30 da manhã, ele estava lá fazendo puja com a sanga toda, né? Assim, agradecendo, se comunicando. Então, ou seja, tem uma estabilidade ali na prática dele, né, de lidar com as dores e sofrimentos dos seres em geral, que aparentemente, né, tem grande estabilidade. Pela minha experiência de acompanhar o Lama, é um pouco essa, assim. Então, eu acho interessante, né? Então, mesmo nos casos que alguém está morrendo, está com muitas dores, ele está sempre buscando, né, meios hábeis de ajudar a pessoa, de diminuir o sofrimento. Mas ele propriamente assim está sempre estável no sentido de não dar solidez para o sofrimento do outro, não se apavora, né? Como eu tenho visto, né, o Lama se manifestar. Assim. Isso não é uma distância, né, Marcelo? Ah, Ao sim. mesmo tempo, não é uma distância, não é um olhar É. frio, né? Hoje Interessante mesmo, isso. um praticante me mandou uma mensagem assim: puxa vida, eu estou praticando, né? Assim, sinto que estou avançando um pouquinho, mas hoje, assim, eu não me importo tanto com as pessoas gostarem ou não gostarem de mim, quererem estar comigo ou não quererem estar comigo. Eu fico bem sozinho, assim. Será que eu estou ficando frio e indiferente? Assim, ele descreveu, né, a situação dele com a família. Eu comentei com ele. A pessoa pode, por exemplo, no caminho do ouvinte, em que eu estou praticando só para mim, e estou me isolando do samsara, eu vou gerando uma indiferença, sim, pelas pessoas e os lugares, os fenômenos sansáricos. Então, o próprio budismo tem um caminho, vamos dizer que não é uma Mahayana, que pode gerar um isolamento, uma indiferença. Mas não é o que a gente está fazendo aqui. Agora, no caminho do Bodhisattva, na medida em que a pessoa ganha mais autonomia energética e realização de que os seres não têm relações tão sólidas e reais com a gente, mesmo que sejam filhos, mãe, pai, né? Que as relações são apenas construções temporárias, vazias e luminosas. Então a pessoa vai ficando mais autônoma em relação aos outros, sim, e não é indiferença. É uma liberdade, né? Não tem apego, não tem uma dependência emocional, energética do outro, tá comigo ou não tá comigo. Então eu comentei isso com ele, que ele tem compaixão pelas pessoas, quando ele tem interesse pelas pessoas, mas não está mais dependendo de estar perto das pessoas para estar bem. Acho que isso é um produto natural da prática, é uma equanimidade. Então tem uma diferença entre equanimidade e indiferença. Na equanimidade, a gente vai gerando uma habilidade, né, de estar sempre bem em meio às circunstâncias. E não é um bem condicionado, eu estou felizinho. Não, estou sereno, estável, assim, em paz, né, nas circunstâncias. Isso é equanimidade. Indiferença é uma frieza mesmo, que vê o outro morrendo ali e não quer nem se envolver, porque não tem menor conexão com o outro.
Então é diferente, né? Bem, o primeiro tipo de compaixão, obviamente, existe em todos os seres comuns em maior ou menor grau. Não é preciso ser budista para ter esse tipo de compaixão. Às vezes, não ser budista até parece ajudar. Que é aquela compaixão mais envolvida, aquele primeiro tipo de compaixão, né? A segunda compaixão, com o foco no Dharma, em termos de entendimento de que os seres sencientes não têm uma essência pessoal, existe do caminho da acumulação dos Shravakas em diante, dos ouvintes, né, em diante. Uma vez que tenhamos entrado no caminho Shravaka, tenhamos alcançado alguma compreensão de que os seres realmente não têm nenhuma essência pessoal, nossa compaixão é aprofundada por essa compreensão. O terceiro tipo de compaixão, em sua forma efetiva, só existe a partir do primeiro boom dos Bodhisattvas em diante, mas há algo similar no caminho Mahayana em geral, mesmo antes do primeiro boom. Com o primeiro tipo de compaixão, assumimos que os seres sencientes são reais, que somos reais e que o sofrimento é real, e desejamos que os seres sencientes reais estejam realmente livres do sofrimento real. Então tudo é muito sério e pesado. Não há nada de errado com esse tipo de compaixão. Na verdade, ela é muito necessária para os iniciantes do caminho. No entanto, do ponto de vista budista último, essa compaixão é muito limitada, tanto no seu escopo quanto no seu poder. Ainda é rígida demais, pois, em última análise, a causa mais fundamental do sofrimento é esse grande engano de tomar pessoas e fenômenos como sendo algo que eles não são. Não há pessoas reais e não há sofrimento real. Quanto mais entendemos isso, mais liberdade temos, e inversamente, quanto mais solidificamos nós mesmos, outros seres sencientes e o sofrimento, mais limitada é a nossa compaixão. Então, essa afirmação, não há pessoas reais e não há sofrimento real, ela tem que ser contemplada longamente. Isso não é uma coisa para a gente, tá, então tá, entendi. E guardar isso como uma informação, né? Isso realmente é a prática de prática. Como assim não há seres reais e não há sofrimento real? Como é que, não, quando alguém está passando fome, ou está doente, ou qualquer coisa assim, como não há sofrimento? Tipo, seria olhar o que que o Buda quer dizer com isso, né? Então, uma lição de casa aí para umas 10 vidas. Normalmente pensamos que é o contrário. Realmente sofremos e eles realmente sofrem. Podemos sentir isso tão intensamente, é tudo tão terrível e deprimente, e só então podemos começar a sentir alguma compaixão verdadeira. Só precisamos assistir a um noticiário diário com um desastre após o outro e ficamos completamente sobrecarregados pela avalanche contínua de sofrimento mundial. Mas quando reificamos e solidificamos tudo isso e carecemos de uma visão mais ampla, não há espacialidade na nossa compaixão. Ela é muito claustrofóbica e pesada. Ao mesmo tempo, no Mahayana, devemos estender nossa compaixão para todos os seres sencientes, não apenas para alguns. Mas se levarmos o nosso próprio sofrimento e o sofrimento de todos esses seres muito a sério, provavelmente não conseguiremos estender nossa compaixão para além de um punhado de seres, porque o seu sofrimento real se torna esmagador demais e não conseguimos suportá-lo. Se pensarmos em todo o sofrimento real e sólido de todos aqueles seres realmente sólidos, que são infinitos em número, é demais. Portanto, aplicar nossa compaixão de todo o coração a todos os seres e ainda sermos capazes de fazer algo a respeito como um bodhisattva, só funciona se tivermos um jeito leve e muito espaço em nossa abordagem. O que brota por meio de estudar, refletir, meditar, experienciar e, eventualmente, realizar a vacuidade. Essa é a razão pela qual os bodhisattvas são capazes de permanecer no samsara para sempre, sem se afetar por ele de forma alguma. Se olharmos para nós mesmos, os outros seres e todo o seu sofrimento como realmente existentes, é completamente absurdo até mesmo pensar em fazer o voto de bodhisattva. Como poderíamos nós, como seres sencientes individuais realmente existentes, eliminar o sofrimento realmente existente de ilimitados seres realmente existentes? Essa é uma tarefa mais do que assustadora para um único ser comum, então algo tem que mudar aqui. A nossa visão
sobre a empreitada como um todo, né? A gente vai entendendo melhor o que que é, né, o caminho do Bodhisattva, a visão dos Bodhisattvas. Então, essa união inseparável, né, de compaixão e vacuidade, compaixão e vacuidade. Então, o Bodhisattva não tem só compaixão sem vacuidade, não tem só vacuidade sem compaixão. Sempre os dois unidos. Um interesse profundo, né, pelo sofrimento dos seres, mas reconhecendo que nem os seres, nem o sofrimento deles são reais e que também não tem alguém real fazendo algo, né, como uma identidade poderosa capaz de ajudar os seres, se colocando acima dos seres como alguém especial. Não é isso que os bodhisattvas fazem, né? Então, isso dá um bom trabalho para nós, para a gente se observar, né, na nossa ação compassiva de tentar ajudar as pessoas. Como é que está sendo? Que tipo de identidade brota? Quando eu vou ajudar alguém, eu entro com a ideia de arrumar a vida do outro. Eu sei o que tem que fazer para melhorar a condição dele. Em geral, a gente entra um pouco assim, né? Ou seja, tem identidade, tem uma visão já fechada sobre o que é bom, o que é ruim. O outro é confuso, é problemático, portanto, ele precisa de alguém mais elevado, mais sábio, mais poderoso, né, para ajudá-lo a sair da confusão em que ele se encontra. Então vejam, né, que é uma visão confusa essa visão assim de ajudar as pessoas com esse olhar. Então não é tão simples ajudar, né, de acordo com o caminho do Bodhisattva mesmo. Para isso a gente tem que treinar o Sutra do Coração. Primeiro enxergar a vacuidade das próprias identidades, todos os meus javalis, e ver, né, o meu próprio sofrimento como algo meramente construído, né? Ah, o que é no meu sofrimento que é sólido e real? Ah, sei lá, minhas perdas, minhas dores, minhas tristezas. A gente vai olhar para o nosso sofrimento. O que que é a base de sofrimento para nós? Pode até listar isso, assim, escrever, né? O que que hoje realmente me puxa para uma condição em que eu sinto um certo sofrimento? Mesmo que seja suave, leve ou algo bem intenso, né? As pessoas podem sofrer, por exemplo, por questões sociais, questões políticas, por guerras, né? Ou por hábitos do mundo, tendências, questões climáticas. Hoje em dia tem até essa modalidade, né, assim, de ansiedade climática, em que a pessoa está o tempo todo ansiosa pelo que vai acontecer com o clima, né? Será que o mundo vai acabar, não vai acabar? Então, tem muitas fontes nessa em que poderiam gerar sofrimento. Eu teria que olhar para mim, onde é que a minha mente se engancha, eu tenho que analisar aquilo. Sei lá, a pessoa está com problema financeiro, está com dívidas. Aí ela olha, né? A falta do dinheiro não deixa ela dormir, por exemplo, à noite. Ela olha para aquilo. É um problema. Tem questões práticas envolvidas, né? Pode ser despejada de um aluguel de uma casa. E aí, como é que lida com isso sem se perturbar? Pode acontecer. Os tibetanos foram despejados, né? Tiveram que sair fugidos de lá. Foram morar em outro lugar. Assim, né? Encontraram compaixão em um outro lugar. Se você tiver um pouco de mérito, você acaba encontrando saídas e soluções. Quando você não tem mérito, aí a coisa é difícil. Você não encontra apoio, não encontra ajuda, as coisas não dão certo. Isso é bem interessante de ver. Assim, se você tem mérito, olha, não importa o desafio, a dificuldade, vão surgindo pessoas, lugares, assim, quase que magicamente, para de alguma forma te apoiar. Quando você não tem mais mérito nenhum, aí ninguém te estende a mão mais, você acaba parando na rua. Na rua você vai ser perseguido, você vai descendo os reinos inferiores sistematicamente. Então, por isso que vem essa recomendação geral de evitar todas as ações negativas que gerem sofrimento para os outros seres, cultivar ações virtuosas, né, que geram felicidade e benefício, e isso vai nos gerar méritos, né, para nos ajudar a lidar com as crises e problemas. Mas a mente interna tem que ser essa mente de vacuidade. Como é que o Mingyur Rinpoche não enlouqueceu lá nas ruas, né, na Índia, né, abandonado lá, meio doente, né? Se não tiver um pouco de realização de vacuidade, a pessoa, em situações difíceis assim, ela vai, né, caindo para os reinos inferiores. Mas aí não, quando vê a vacuidade do que está acontecendo, a própria a doença, a quase morte,
A pessoa vai aprendendo a olhar para aquilo e ver que é apenas uma experiência. Então, isso é um treinamento, né? Se desidentificar o tempo todo dos sofrimentos e das identidades que estão. Esse é o mais importante. Qual identidade minha que está em sofrimento? Sempre tem um javali. Se não tem um javali numa situação, não tem sofrimento. Não é possível o sofrimento. Então, qual javali ali que está reclamando, berrando, gritando? Né? Às vezes é um javali que está tendo que fazer uma coisa e queria estar fazendo outra. Ah, tô obrigado a fazer isso. Por exemplo, uma pessoa está num trabalho, no emprego, que não é bem o que ela queria para a vida dela. Mas ela tem que, né? Das 8 às 17, ela tem que estar ali, por exemplo. E aí tem um desconforto de ter que fazer aquilo dia após dia, após dia, após dia. Então tem um sofrimento no javali. A pessoa, né, manifesta um javali para ganhar dinheiro, mas não está feliz com aquilo, né? Está meio que obrigado ali só para ter fonte de renda. Tem um sofrimento. Então, ou seja, é um javali. Sempre vai ser um javali, né? A gente tem que localizar isso tudo assim e praticar, né? Muito bem, então a gente falou muito sobre a compaixão, os vários níveis de compaixão, né? Aí vem compaixão em ação. A segunda parte do nome Avalokiteshvara significa poderoso, Ishvara. Ele é poderoso porque é verdadeiramente capaz de eliminar o sofrimento dos seres. Os bodhisattvas não têm apenas uma boa motivação na forma desses três tipos de compaixão, mas também são capazes de traduzir sua compaixão em ações benéficas. Iconograficamente, existem várias formas de Avalokiteshvara, com 4 braços até 1000 braços e 11 cabeças. Isso ilustra que a compaixão de Avalokiteshvara não consiste apenas em algum tipo de desejo silencioso ou em algumas boas intenções. Como sabemos, e as boas intenções é com elas que a estrada para o inferno está pavimentada. Mas significa compaixão em constante ação. Existe uma história sobre quando Avalokiteshvara ainda tinha apenas 2 mãos e uma cabeça, estava ocupado, tentando esvaziar os reinos infernais totalmente sozinho, levando o voto de Bodhisattva muito a sério. Ele estava trabalhando loucamente para esvaziar os reinos infernais e, por fim, acreditem ou não, ele realmente conseguiu. Então ele se virou por apenas um momento para fazer uma pausa e respirar profundamente. Quando olhou para trás, os reinos infernais estavam tão cheios quanto antes. Nesse momento, Avalokiteshvara experienciou um pequeno abalo na sua bodhicitta. Ele caiu em uma crise motivacional. Então Amitabha apareceu para ele e disse: Não se preocupe, de agora em diante eu lhe darei mais mãos e cabeças. Ele lhe deu 1000 mãos, com um olho em cada mão, e também mais 10 cabeças, incluindo a própria cabeça de Amitabha, para poder ver e fazer mais e assim ser mais eficiente. Essa história mostra que, dado o número infinito de seres, é muito difícil algum dia esvaziar realmente o samsara. Ainda assim, os bodhisattvas têm exatamente essa motivação, mas eles só são capazes de realmente levar isso a cabo se as coisas não forem sólidas, porque, caso contrário, enlouqueceriam ou se tornariam ajudantes desamparados e esgotados. É claro que isso não significa que o voto de Bodhisattva e a atividade de Bodhisattva são apenas algum tipo de jogo, porque para os seres sencientes o sofrimento não é um jogo, mas algo a ser tratado com urgência. No entanto, para os Bodhisattvas a coisa toda é muito mais leve, porque eles veem a qualidade ilusória de tudo. Isso também significa que o sofrimento dos outros não faz com que os Bodhisattvas sofram realmente em termos de sua própria experiência. Enquanto nós, em geral, sentimos que não somos compassivos de verdade se não sofrermos pelo menos um pouco com aqueles que vemos sofrendo. A verdadeira compaixão não significa que aqueles que sentem compaixão também têm de sofrer. Na verdade, disse que quando os bodhisattvas veem alguém sofrer, em termos da sua própria experiência, eles ficam felizes porque têm uma chance de ajudar alguém, que é simplesmente o que eles mais gostam de fazer o tempo todo. Oba! Né? Alguém sofrendo. É claro que eles não ficam felizes com o sofrimento dos seres, mas ficam felizes porque desejam e são capazes de realmente fazer algo a respeito disso.
Isso é um pouco semelhante àquilo que o médico hábil, que realmente ama seu trabalho, sente quando se depara com uma pessoa ferida, em comparação com uma pessoa sem treinamento médico. O médico fica feliz e imediatamente começa a trabalhar cuidando do paciente, enquanto a outra pessoa muito provavelmente se sente sobrecarregada e pode até mesmo surtar ou desmaiar. No Sutra, Avalokiteshvara também é chamado de nobre. No budismo, isso se refere a pessoas que, em termos dos 5 caminhos, estão no caminho da visão ou acima. Ou seja, todos os Shravakas, Pratyekabuddhas e Bodhisattvas, em seus respectivos caminhos da visão em diante, são chamados de nobres, pois eles viram a realidade verdadeira diretamente. Todos abaixo desses caminhos são chamados de seres comuns. Em particular, a referência de Avalokiteshvara como um ser nobre significa que, como um Bodhisattva no 10º bhumi, ele está livre dos 2 obscurecimentos, os obscurecimentos aflitivos e cognitivos. Então, aqui são os árias, né? Então, o termo nobre é ária. Então, aqueles que já entraram no caminho da visão. Lembram os 5 caminhos? Caminho da acumulação, da preparação, aí da visão. O caminho da visão é quando realmente a vacuidade é realizada. Aí depois o caminho da meditação para se familiarizar com a vacuidade do 2º ao 10º bhumis. E por fim, o estado búdico não mais aprender, que é o 5º caminho. Então são sempre os 5 caminhos do Mahayana, e os seres nobres são aqueles que atingiram efetivamente o caminho da visão, que é o 3º. Ou seja, eles realizaram Prajnaparamita de modo experiencial, não apenas teórico. A parte teórica é no caminho da preparação, que é anterior. A pessoa está praticando, treinando, tentando, e vai tendo algumas experiências, vai tendo um calorzinho da prática, no caminho da preparação. Mas é só no caminho da visão que aquilo realmente é realizado, né? Então, são os seres nobres. Além disso, Avalokiteshvara não é apenas um Bodhisattva, mas também um Mahasattva. O Mahasattva literalmente significa alguém que é dotado de uma grande mente. Assim, Mahasattvas são aqueles cujas mentes são vastas o suficiente para se tornarem os mais elevados entre todos os seres, um Buda, e que então trabalham para estabelecer todas as outras pessoas nesse estado também. Em um dos sutras Prajnaparamita, Shariputra diz que os bodhisattvas são chamados Mahasattvas, porque ensinam o Dharma com o objetivo de abandonar grandes visões errôneas, como a fixação a uma essência pessoal, existência, inexistência, permanência e extinção. Subhuti declara que os bodhisattvas são Mahasattvas, porque eles não estão apegados a nada no caminho do bodhisattva, incluindo o bodhicitta e a onisciência de um Buda, nem a qualquer coisa ao longo dos caminhos e nem aos frutos dos Shravakas e Pratyekabuddhas, não importa o quão agradáveis esses caminhos possam ser. De acordo com o comentarista Haribhadra, as razões para chamar grandes bodhisattvas como Avalokiteshvara, tanto de bodhisattva quanto de Mahasattva, são as descritas a seguir. Em um sentido geral, bodhisattvas são aqueles cujas mentes, sattva, ou intenções, são direcionadas para a realização do seu próprio bem-estar, ou seja, a iluminação, bodhi, como a não fixação a qualquer fenômeno. Contudo, pode-se dizer que os Shravakas também podem ser assim. Por isso fala-se de Mahasattvas. Em segundo lugar, aqueles cujas mentes são direcionadas para a realização do bem-estar dos outros são Mahasattvas, mas pode-se dizer que pessoas altruístas entre as não budistas também podem ser Mahasattvas nesse sentido. Por isso a palavra Bodhisattva também é usada. Ou seja, Bodhisattva descreve todos aqueles que estão no caminho da iluminação. E o Mahasattva são aqueles que têm grande compaixão e interesse em liberar os seres. Então aqui ele une as duas qualidades. Então, um Bodhisattva Mahasattva. Né? Poderia ser só um Bodhisattva, poderia ser um Mahasattva, mas pode ser, né, as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, os Bodhisattvas Mahasattvas aparecem muito nessa expressão, no Sutra. Muito bem. Então a gente vai ficar por aqui hoje. Mas aqui essa introdução toda, né, essa descrição que ele está dando, nos ajuda a entender como que opera a mente de um Bodhisattva. O que que um Bodhisattva está fazendo, afinal de contas?
se a gente está no Mahayana, a gente está aspirando, né, entrar nesse caminho dos Bodhisattvas, a gente precisa entender, né, como que a mente deles opera e o que que eles buscam, o que que eles fazem, o que que eles praticam para si, o que que eles praticam para os outros seres, como é que eles acabam vendo a inseparatividade entre eles mesmos e os outros. Então, é um caminho, né, maravilhoso, mas que precisa ser cultivado progressivamente. E tem esses textos, por exemplo, aqui a gente está estudando especificamente Prajnaparamita, mas textos, por exemplo, como o Ornamento da Preciosa Liberação de Gampopa, são textos que descrevem todos os elementos do caminho que precisam ser cultivados para efetivamente, né, entrar no caminho dos Bodhisattvas. Então vale a pena muito assim estudar esses textos, né, clássicos. O próprio Portões da Prática Budista de Shagdo Rinpoche é muito completo para isso, né? O Palavras do Meu Professor Perfeito, toda a parte preparatória inicial, né, também é muito boa. E o Gampopa, assim, de todos é o mais sistemático, assim, organizado, né, com todos os elementos, né, do cultivo do caminho. Vale muito a pena estudar. Tudo bem? Vamos lá, né? Todo mundo aí no caminho do Bodhisattva. É porque, veja, Cada tem vez. coisa melhor para fazer da vida? Não, mas você deixa a gente cada vez O que mais vai fazer da vida, preocupado. né? Eu comento Uhum. sempre, essa é uma coisa que para mim, quando caiu essa ficha, assim, a vida, nossa, simplificou e melhorou 1 bilhão%. Que é isso? O que que a gente está fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Né? Tinha até aquele filme do Monty Python, né? Muito bom, né? O sentido da vida, né? Então, um pouco isso. O que a gente veio fazer aqui? Para que está aqui? Como aproveitar melhor essa existência? Quando essa ficha vai caindo, o caminho do Bodhisattva, né? Buscar a iluminação para poder ajudar os seres infinitamente, é a melhor coisa que você pode fazer, e isso é inerentemente assim alegre e satisfatório, resolveu. Pronto. Todos os outros problemas, todos os outros problemas são secundários, são problemas temporários, né? Impermanentes. Né? Tem dinheiro, não tem dinheiro. Tem relações, não tem relações. Tem emprego, não tem emprego. Família é legal, família é chata. Tudo isso é relativo. Agora, né, essa visão do Bodhisattva, sim, é isso que eu estou para fazer, que essa vida, e não só essa, todas as próximas, eu vou me dedicar a buscar iluminação para mim mesmo, né, para ter clareza e lucidez, e para poder oferecer isso para os outros na forma de compaixão. Aí é um caminho maravilhoso, né? Não tem mais crise existencial, gente. É bom, né? Não tem mais crise, porque sempre que a gente, algum javali entrar meio em colapso, que são as crises existenciais, sempre tem um javali em colapso, que não está chegando onde gostaria de chegar. Mas aí sempre esse voto do Bodhisattva está acima dessa crise. Ele né, ele domina assim, o cenário. Claro que a pessoa dá uma osciladinha ali, mas aí ela retoma o refúgio nisso, e aí o sofrimento evapora, né? Evapora, assim, como orvalho sobre o sol da manhã. A gente vai cultivando isso, até ter essa clareza total e isso não oscile mais. Muito bom. Então, lembretes. A rifa, né, para a construção da casa de retiros no Abirate segue sendo oferecida. Quem não adquiriu seu número ou números, por favor, adquira, né? Quem que está vendendo aqui? Bia, Norine, né? Estão aqui. Quem quiser algum número pode pedir para elas, assim, né? Para comprar seu número da rifa, para a gente construir a casa de retiro fechado lá, né? Uma coisa boa e favorável assim para a sanga como um todo. Então tem isso. É, Retiro com Lama Santa, em lembre, 20 a 23 de novembro, no Abirate. Vamos lá, hein, gente? Vamos encher aquilo. E aí a inscrição deve abrir já essa semana, sim. Então, acho que nos finalmente para abrir as inscrições. 20 a 23 de novembro lá no Abirate. Já pode chegar quarta-feira à noite, porque o Lama vai começar na quinta de manhã, no dia 20, que é um feriado. Então a gente já vai abrir o check-in na quarta-feira, vai ter sopa à noite, né, a jantinha para quem chegar, já, né, já dorme lá. E na quinta-feira já acorda, né, com o Lama com toda a corda lá. Então, isso está aí já programado.
Aí, claro, tem o retiro da iluminação do Buda, de 1º a 8 de dezembro. Sempre é um retiro, né, super recomendável, em Viamão. A gente sempre, né, diz para as pessoas, uma vez pelo menos na vida é bom fazer assim, né, muito maravilhoso. Aí vem no final do ano 108 horas de paz. Depois vem os retiros de verão. Então, muitas coisas assim boas, né, nos próximos final do ano assim. Já estamos indo para o final do ano, final de setembro, outubro, novembro, dezembro, o último trimestre, a gente vai entrar rapidinho. Né? É isso, eu vou. Tá bem? Marcelo, quem pudesse esses dias aí participar dos cursos, fazer igreja, eu, tá, É o que eu comentei no início, né? Que o Lama vai fazer pelos 49 dias, ele vai manter a prática, se né? puder Ah, sim, participar, né? certeza. Legal. Favorável, né? Sempre é favorável. Agora está no momento assim mais dramático, né? Uma Nossa, pessoa mas- próxima assim, né, morreu. Sempre tem pessoas próximas morrendo, mas o Ricardo Lama vinha, né, fazendo assim práticas extensivas há bastante tempo, né? Então a Sangha se conectou muito com o caso dele. Então realmente é bom. É um exercício assim, né, de compaixão e de conexão e de fazer essas práticas aprofundar, né? Inclusive a prática de Poa, que o Lama falou que vai fazer todas as noites, né, até esses 49 dias, né? A sadhana de Poa não é liberada, tá? A gente só faz com ele. Sim, Na hora que está fazendo, é porque hoje estava todo mundo pedindo sadhana, sim. sadhana. Essa sadhana não é liberada. É uma sadhana, na verdade, que o Shag do Gompa vende, né? Assim, e a princípio você pode comprar na loja do Shag do Gompa, não é assim uma coisa secreta. A gente não pode sair pirateando isso aí, assim, ou seja, distribuindo livremente. Né? Então, quem quiser comprar pode adquirir. Durante os pujas, tem, para quem quiser acompanhar, a Ellen mandou ontem um linkzinho, assim, só para, durante a prática, poder folhear aquilo, né? E depois só isso, né? Então, Tem a sadhana, isso, tem só. exclusivo de pô. Que é um aplicativo que a pessoa não consegue fazer download, né? Então, só para acompanhar, né, durante a prática. Claro que isso, em essência, não é um problema, mas é um problema ao mesmo tempo. Do ponto de vista relativo, é um problema. Pode gerar um problema. Então a gente não pode simplesmente sair distribuindo assim, né? Não é porque é uma coisa secreta, mas porque é uma coisa que tem direitos autorais, né? Os direitos autorais. Direitos autorais, exatamente. Começou a fazer prática de Poa ano passado. Ele falou, ele não estava dando iniciação, ele Sim, está fazendo a prática. Então, ele vai exatamente. explicando um pouco, naquela época ele ia explicando um pouco, então, mas em momento nenhum é uma iniciação de Poa. E né, veja, ele não está autorizando as sangas a fazerem, mesmo em grupo, fazerem sozinhas, separadamente, né, do lama. Mesmo esse puja da noite, né, o lama tem feito ele conduzindo e ele autorizou alguns tutores lá no sul que estão mais próximos, né, dele no dia a dia, que tem conduzido a prática da noite, né, completa. Mas não é que assim que o lama alterou o puja da noite para que todas as sangas façam também só separadamente, né? A gente, quando faz separado, nos mini retiros, por exemplo, lá com tutores, a gente faz o formato tradicional. Prajna Paramita à noite, chuva de bênçãos de manhã, né? E essas outras práticas Vajrayana que o Lama está fazendo é com ele. Ou quem ele autorizou a fazer agora no momento. Então é um pouco isso. Então, mas especialmente os textos é a questão mais dos direitos autorais mesmo, do Shak do Gompa, que quem quiser adquire, tem para vender, né? Desde o Gotas de Sabedoria, Sadhana do Buda da Medicina, Sadhana de Tara Vermelha, Sadhana de Poa e assim por diante, né? Bem, então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. E estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lop cho son ring lo che zam ling sa sun cha par peu dro ju cho son nang wada mi drau do sung ele sho.
Então, boa noite para todos. Tchau, Tchau, pessoal. Até Obrigada, amanhã. Marcelo. Amanhã, Boa noite, quem Marcelo. estiver Obrigada. acompanhando Obrigada a o todos. Caminho Simples, né? A gente vai estar. Trouxe o livro, né? Amanhã eu vou mostrar assim, um pouco o livro em É inglês, né? ótimo. Super bonito. Ele tem essas imagens que eu comentei, assim, né? Tem fotos super lindas, assim. E vamos ver se a gente consegue publicar em português em algum momento. Tchau, gente. Beijo, obrigada.